Olá, o pessoal que nos acompanha, eu sou Elias, sou inspetor de revestimentos, qualificado pela ANEIS nível 3 e pela SNQC nível 2. Agradecer a participação, a colaboração do pessoal que está sempre acompanhando a gente, curtindo os nossos vídeos. Nós vamos estar inaugurando essa semana um canal no YouTube para poder estar divulgando todos aqueles assuntos relacionados à pintura. A produção nossa não é tão rápida, mas semanalmente a gente vai estar subindo alguma coisa nova e vai estar divulgando para vocês nas redes sociais, tá ok? Essa semana nós vamos começar falando de um assunto que, embora seja elementar, muita gente ainda tem dúvidas sobre esse assunto, que são as condições ambientais. Para a gente falar em condições ambientais, primeira coisa nós precisamos definir o que são as condições ambientais, por que elas são importantes. E uma coisa que muita gente usa, um termo que muita gente usa, e é um termo errado, é que eu controlo as condições ambientais. Eu só vou controlar as condições ambientais quando eu tiver condições de controlar a temperatura do ar e umidade relativa. Isso eu só consigo em ambientes fechados e controlados. Por exemplo, eu consigo fazer isso dentro de um tanque, eu consigo fazer isso dentro de uma cabine climatizada, mas em geral, na sua grande maioria, especialmente no campo e nas fábricas, a gente apenas monitora essas condições ambientais. Por que eu preciso monitorar ela? Porque a gente precisa ter uma ideia de como está essa umidade relativa, essa temperatura do ar, porque essa variação, que a gente mora num país que tem muita variação das condições ambientais, ela pode trazer alguns problemas durante a pintura. Então, por isso que a gente tem que tomar um cuidado e poder monitorar essas condições ambientais. A gente usa o termo controlar as condições ambientais, mais uma vez, quando a gente tem condições de controlar o ambiente. Isso é muito usado lá fora do país, quando a gente tem situações extremas de temperatura, de umidade relativa. Não é o nosso caso. No Brasil nós somos privilegiados, então na maior parte do ano nós temos condições suficientes para realizar a pintura, tá ok? Bom, falando das condições ambientais, um dos principais parâmetros que a gente precisa controlar é a umidade relativa do ar. Por quê? Primeira coisa, vamos fazer uma definição rápida do que é a umidade relativa do ar. O ar tem uma capacidade de comportar vapor d'água. Quando eu faço a medição de umidade relativa, por que ela é em porcentagem? Porque é a relação entre a quantidade de vapor d'água que eu tenho naquele dado momento em relação ao máximo que o ar consegue manter de vapor d'água no meio ambiente. Então isso gera uma relação de porcentagem. Por exemplo, quando eu tenho uma umidade relativa do ar de 50%, significa que o ar está com 50% da sua capacidade de absorver esse vapor d'água e não deixá-lo condensar. Então isso é importante, é uma definição muito simples que a gente está fazendo, tá? Tem outras literaturas que podem dar mais detalhes, mas é só um apanhado geral que a gente vai fazer. Então, por que é importante essa umidade relativa? Porque, em geral, quando eu tenho uma dada quantidade de vapor d'água na atmosfera e esse ar vai aquecendo, essa umidade relativa cai. Por quê? Porque a capacidade do ar de suportar esse vapor d'água vai aumentando. Então não é que a quantidade absoluta de vapor d'água diminuiu, é que o percentual entre o que tem e o que o ar suporta é que vai mudando de acordo com a temperatura. A gente tem um complicante no clima brasileiro, que é a variação dessa umidade relativa e especialmente dessa temperatura do ar, que impacta diretamente na quantidade de vapor d'água que o ar suporta. Então, quando eu começo pela manhã com 14 graus e eu chego de tarde com 30 graus, eu tenho os extremos. Eu tenho uma umidade alta pela manhã, uma temperatura baixa. E eu tenho uma umidade baixa e uma temperatura alta no meio da tarde. E de noite eu volto a ter umidade alta e temperatura baixa. Então, eu tenho que estar controlando essas condições para poder ter um mapeamento de como foi o processo de cura da tinta. Esse é assunto para um outro vídeo que a gente vai fazer mais à frente. Então, basta entender que a umidade relativa é a percentagem daquilo que tem na atmosfera em relação ao que ele suporta no total. Então, essa é a umidade relativa. Existe um outro parâmetro que é a temperatura do ar. Esse é muito simples. Aqui tem uma ideia de alguns aparelhos que a gente usa para poder fazer essas medições, tá? Muita gente usa termohigrômetros digitais, outros usam
higrômetros de bulbo seco e bulbo úmido, todos eles funcionam bem, desde que estejam devidamente calibrados e aferidos, isso não vai interferir na medida, tá? O importante é ter esse instrumento e poder acompanhar. Outra coisa que muita gente comete um erro, eu coloco esse medidor fora do ambiente de trabalho e reporto esses dados para como se eu estivesse no ambiente de trabalho. Não é assim que funciona. Eu preciso estar com esses medidores sempre o mais próximo, ou se não dentro do local de trabalho, porque ele realmente vai me reportar aquilo que eu estou medindo e aquilo que eu realmente importa saber, que são as condições na aplicação. Isso é importante tanto para jateamento, para preparação de superfície, quanto para pintura, mais sensível para pintura. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Tá? Então, o aparelho sempre tem que estar próximo ao ambiente de trabalho. Muito bem. A partir disso, nós temos, então, dois parâmetros. Nós temos a temperatura do ar e nós temos a umidade relativa. Com as tabelas de consulta, hoje já tem aplicativo, a coisa evoluiu um pouquinho, a gente consegue determinar o ponto de orvalho. O que é o ponto de orvalho? O ponto de orvalho é uma temperatura na qual a superfície, se ela estiver abaixo daquela temperatura de ponto de orvalho, toda essa umidade do ambiente vai condensar naquela superfície. Então, por exemplo, por que um copo de uma bebida gelada, ela começa a suar para o lado de fora? Porque essa umidade do ar busca uma superfície mais fria que o ponto de orvalho para condensar. Então, é por esse motivo que o copo de chopp, de refrigerante, de água gelada, quando você deixa um tempo, ele acaba suando. Porque essa umidade relativa que está presente na atmosfera vai em busca de uma superfície fria e condensa. Então, a gente tem que ter esse cuidado para que essa condensação não ocorra onde? Naquilo que eu estou pintando, naquilo que eu estou tratando, seja mecanicamente, seja através de jateamento ou outras fontes. Então, a gente tem que ter esse controle por esse motivo, tá? Com a determinação do ponto de orvalho, eu consigo, através de termômetros de superfície, seja ele de contato, seja ele por infravermelho, todos funcionam bem, eu consigo ter a determinação de quantos graus acima do ponto de orvalho a minha superfície está. Então, por exemplo, se eu consultar uma tabela e achar que o ponto de orvalho é 18 graus e a minha superfície está a 19, o que significa isso? Que qualquer queda de temperatura, a chance da minha superfície condensar água sobre a pintura ou sobre o tratamento realizado é muito grande. Por isso que se trata desses 3 graus. Esses 3 graus acima do ponto de orvalho é uma segurança que se usa para essas pequenas oscilações de condições ambientais que a gente tem durante o dia. Isso nós não temos como controlar. Lembrando que nós não estamos controlando, nós estamos monitorando as condições ambientais. Então, esses 3 graus, eles são uma segurança para que eu não tenha condensação nessa superfície. As condições ambientais, porque elas influenciam diretamente na qualidade do meu processo de revestimento, seja no tratamento, seja na aplicação dos revestimentos, seja tinta, seja outros tipos de revestimento, eles influenciam da mesma maneira. Quanto mais alta for a temperatura, geralmente mais rápido é o tempo de secagem. Por quê? Porque eu forço a evaporação do solvente. Mas a minha tinta não tem solvente. Mas a reação química, em sua grande maioria, é acelerada pela temperatura. Então, a temperatura alta, ela favorece. É óbvio que nós não temos o melhor dos mundos o ano todo. Nós temos que, às vezes, pintar de noite. Algumas companhias que trabalham 24 horas precisam fazer esse trabalho de noite. Então, a gente tem que monitorar para poder garantir que isso está dentro dos parâmetros aceitáveis. Tá? Então, existem normas que estabelecem esses parâmetros. Nós não vamos tratar disso nesse vídeo, nós vamos apenas explicar o que são as condições ambientais e no que elas impactam. Surgiu um problema recentemente, uma discussão técnica que nós tivemos, que foi bastante interessante, de um amigo que teve um problema com poliuretano, uma tinta de acabamento poliuretano, que ele pintou no finalzinho da tarde, e ao chegar no outro dia, ele verificou que a tinta estava toda esbranquiçada. Isso acontece porque não conseguiu-se monitorar as condições ambientais durante o período da noite e muito provavelmente a temperatura da superfície ficou abaixo do ponto de orvalho e por isso houve condensação. Condensação sobre tinta fresca, não seca ainda, ela vai gerar diversos problemas. Nós vamos tentar tratar disso em outros vídeos mais para frente. Mas a ideia era dar uma apanhada geral para vocês sobre o que são as condições ambientais e por que elas são importantes. Então a gente vai sempre monitorar a temperatura do ar, umidade relativa
determinar ponto de orvalho. E a partir disso, a gente faz um comparativo entre o ponto de orvalho e a temperatura do substrato, do que eu estou pintando. Isso é muito importante. Com esses parâmetros controlados, a gente consegue ter um bom histórico. Se amanhã depois eu tiver necessidade de investigar uma possível falha, eu consigo com esses parâmetros ter um bom histórico relatado na minha documentação, tá ok? Essa foi a dica de hoje. Vamos aproveitar para agradecer o pessoal que nos acompanha, nos segue nas redes sociais, tanto no Instagram, no Facebook, temos um canal nosso novo no YouTube também. Se quiser me adicionar no LinkedIn também, vai ser um prazer. Deixe seu like, deixe a sua curtida, deixa o seu comentário. Se tiver alguma pergunta, alguma sugestão de assunto, por favor, vamos tentar aproveitar esse tempo que nós estamos todos reclusos e poder nos ajudar mutuamente, tá? Fico à disposição. Obrigado, pessoal.